Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o João Raposo, sou fisioterapeuta, estudante de psicanálise e eu trabalho com o corpo e as emoções. E hoje a gente vai avançar, numa jornada que eu estou estudando bastante, que é a jornada da psicossomática. No último vídeo eu falei do simbolismo do sistema digestivo e como esses símbolos afetam a nossa psique. E hoje eu vou falar da linguagem da doença. Vou falar especificamente do sistema digestivo, né? Eu sou aluno do Dr. Fernando Freitas, ele é um médico, inclusive ele é um médico cirurgião gástrico, e ele estudou bastante George Grodeck, Wilhelm Reich, né? E que também foi um contemporâneo aí de Freud. Bom, vamos começar. O que será que, tipo, uma ferida na boca, uma gastrite, uma doença autoimune no intestino, uma crise de hemorroidas, o que tudo isso está querendo dizer sobre a nossa história? A doença, ela é uma mensageira de dinâmicas que a gente precisa mudar em nossas vidas. Mas para responder a isso, a gente não pode olhar para o corpo apenas como ele fosse uma máquina biológica, né? A gente precisa ir muito além da anatomia. A gente precisa entrar um pouco no campo da nossa psique, da psicanálise do Freud, né? Da análise de caráter do Wilhelm Reich, da análise bioenergética de Alexander Lowen, né? Eu tenho estudado muito isso nas minhas formações e vou associar isso a esse vídeo. Vou começar pelas características das pessoas que mais adoecem, as pessoas boazinhas. Se você se considera uma pessoa extremamente pacífica, espiritualizada, daquelas que nunca sente raiva, só que o seu trato digestivo vive inflamado, esse vídeo é para você. Afinal de contas, você pode até convencer a sua cabeça de que você é uma pessoa totalmente zen, perfeita, mas o seu corpo ele sabe a verdade. E é ele que vai gritar essa verdade através dos seus sintomas. Vamos começar pela porta de entrada, que é a nossa boca, né? Eu já falei no vídeo anterior que os nossos dentes eles simbolizam aí a nossa agressividade saudável, né? Eu não falo de violência aqui, eu falo de agressividade saudável. É a nossa força necessária para cortar, para rasgar, para triturar a realidade, não só o alimento. E quando a gente olha para as patologias da boca, como aftas recorrentes, feridas na mucosa, gengivites crônicas, perda precoce dos dentes, o que a psicossomática nos aponta não é só um conflito severo, né? É um conflito com essa força ativa nossa. A gente carrega uma culpa inconsciente muito grande por sentir raiva, ou associa a autoafirmação de algo destrutivo, perigoso. O ego pune o próprio corpo. Ele cria barreiras dolorosas na boca para impedir que o alimento chegue, ou para autopunição, e desejando aí morder ou se defender do mundo, né? É o mecanismo que o Wilhelm Reich chamou de couraça muscular de caráter. E na visão do Reich, essas emoções reprimidas, elas não desaparecem. Essas emoções, elas se fixam nos tecidos do nosso corpo como tensões crônicas. A microfisioterapia, que eu estudei bastante, também fala isso, né? A memória ela fica armazenada no tecido corporal. E o Reich disse que esse segmento oral é uma couraça que engloba os músculos aí da mandíbula, dos lábios, da garganta, né? O bruxismo, por exemplo, né? Esse hábito destrutivo de morder, de ranger os dentes durante o sono, nada mais é do que essa energia da raiva contida, aprisionada na musculatura mastigatória. Ah, e essa tensão que você faz para mastigar, né? E você passa a noite tentando triturar essa fantasia daquilo que não teve coragem de mastigar e confrontar durante o dia.
E o que acontece quando essa tensão ela desce aqui para a garganta? E aí acaba surgindo quadros de disfagia, dificuldade mecânica ou psicológica de engolir o alimento. Né? O processo de engolir exige que a musculatura empurre esse conteúdo para baixo. Só que o que está descendo não é só o alimento. Junto com o alimento vem uma carga emocional junto com ele. E que pode ser para você intragável. Pode soar para você como um abuso, um engolir sapo, né? Você foi obrigado a aceitar aquilo, mas a musculatura trava. Já ouviram falar na expressão um nó na garganta? E é isso que o corpo faz, né? Um movimento de resistência inconsciente. E é o conflito vivo, né? A cabeça, ela manda engolir para evitar o confronto. Mas o corpo, ele se recusa a digerir essa humilhação que foi para dentro, né? E se a situação passa pela garganta, ela chega no estômago. E aqui nós entramos no terreno das doenças pépticas, né? As gastrites, as azias, as úlceras. Aqui o pensamento de Alexander Lowen, né, que é criador da análise bioenergética, ajuda a gente a iluminar esse quadro. O Lowen ele ensinou que o nosso estômago, o nosso plexo solar, né, na yoga, os grandes centros de processamento do estresse, do medo, do abandono. Quando uma pessoa reprime sistematicamente as suas emoções, as suas reações de defesa, a energia que deveria ser expressa, jogada para fora, através de um não, de um grito, de um limite, né, de uma energia, essa energia acaba implodindo dentro de você. Quando você não consegue dar limites, pode ter certeza que o seu corpo vai saber dar para você. O estômago, que deveria ser um órgão de recepção, equilíbrio, ele eleva essa produção de ácido clorídrico ao extremo. E é como se o organismo tivesse tentando desintegrar uma ameaça que, na verdade, é puramente emocional. E você começa a ferver por dentro, né? Você queima, você tem refluxo, você arrota. E o refluxo, esse refluxo gastroesofágico, né, é o alimento na contramão do fluxo biológico. É a materialização da frase. Eu engoli isso, mas não pertence a mim. Eu quero colocar para fora. O vômito, né? Nesse sentido, o vômito é um ato de agressividade desesperada do corpo. É o organismo dizendo não, né? Que você silenciou. É como que o que você engoliu tivesse te fazendo tão mal que o seu corpo ele precisa colocar aquilo para fora. E aqui, claro, existem os alimentos estragados, né? Mas eu não estou falando só de alimento, eu falo também da carga emocional, né? Já viram pessoas que vomitam de nervoso? E quando esse padrão de engolir a raiva, a pessoa fica mantendo aquela máscara de pessoa boazinha para o mundo por décadas e décadas, né? Só que quem acaba sofrendo é o estômago. E como eu falei no vídeo anterior, né? A falta de agressividade saudável, né? Saber pôr limites, né? Todo mundo deve ter essa agressividade saudável, né? E isso faz que a proteção gástrica, a nossa acidez acaba corroendo o tecido, gerando úlceras, né? Em casos crônicos. É uma negligência emocional que pode abrir espaço para desenvolvimentos até de neoplasias de câncer de estômago. O câncer, sobre a ótica da psicossomática clássica, frequentemente se correlaciona com o colapso das nossas defesas, né? A total invasão do meio sobre a nossa individualidade, a individualidade do sujeito. E o tubo digestivo ele continua. O fígado está ali. O fígado ele acompanha
essa jornada do alimento, né? O fígado é um grande filtro das nossas impurezas físicas, as nossas toxinas relacionais e toxinas alimentares. E quando a pessoa está completamente desconectada do que é saudável para si mesmo, a gente consome alimentos nocivos, álcool em excesso, abusa de medicamentos, automedicados, né? Para anestesiar aí as suas dores existenciais. E o fígado paga a conta. O fígado, ele tenta desesperadamente, ele tenta salvar o nosso corpo dos erros que a nossa mente comete. E o resultado clínico disso são quadros de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, hepatites, cirrose. E quando a cirrose ela deforma a estrutura do fígado, ela bloqueia esse fluxo de sangue que vem do abdômen através da veia porta, e o sangue ele não consegue passar pelo fígado, ele precisa encontrar outros caminhos alternativos, e ele sobe e dilata as veias do esôfago, criando aí as perigosas varizes esofágicas. E se a pessoa ela continua ignorando isso, o que é tóxico para a sua vida, essas varizes elas se rompem, gerando hemorragias massivas. O indivíduo vomita sangue. E, e o que o sangue é para psicossomática é o símbolo máximo de vitalidade do nosso corpo. Simboliza também a nossa alegria de viver, a energia circulante no nosso corpo. Então, colocar sangue para fora significa que a sua energia vital está escorrendo, porque você perdeu essa capacidade de filtrar, de discriminar o que faz bem para você ou o que te destrói, né? E a gente fala só de alimento, mas não, tem a carga emocional de tudo isso, né? E avançando para o intestino delgado, a gente encontra patologias mais complexas, como a doença de Crohn. E essa é uma doença inflamatória crônica, né, de base autoimune, que ataca o revestimento do trato digestivo. Na doença de Crohn, o processo inflamatório é tão severo que as alças intestinais elas começam a perder a sua individualidade, elas inflamam, elas grudam uma nas outras, né? E acabam formando fístulas, que são verdadeiros túneis que faz um comunicado aí da parte do intestino com outras partes, né? Até mesmo rasgando o caminho até a pele, na região perianal. E se a gente analisarmos a doença de Crohn a partir da ótica do Reich, né, dos traços de caráter, nós percebemos aí uma dinâmica profundamente simbiótica. Duas alças intestinais deveriam estar livres, desempenhando suas funções de forma autônoma, então elas colam. Isso reflete o aprisionamento em relações fundidas, simbióticas, onde não há espaço para a construção de uma identidade própria e separada. E as fístulas que rompem em direção à pele, elas representam uma tentativa desesperada e desorganizada do organismo de estabelecer uma comunicação com o mundo exterior. Uma busca por vazão, uma busca por liberdade, a partir de um mundo interno que se sente completamente encarcerado, sufocado por dinâmicas relacionais que são muito simbióticas, opressivas, tóxicas. Então a gente chega no nosso intestino grosso, no reto. Para a psicossomática de Freud, e esse é um império da fase anal, né? A gente falar, o Freud mapeou que durante a infância, o momento do controle dos esfíncteres é o primeiro grande teste de poder de autonomia
da criança frente aos pais. E é o momento que a criança descobre que aquilo que ela produz, né, que são as fezes, pertence a ela e ela pode escolher entre entregar como um presente ou reter como um ato de rebeldia, de controle. E aqui a gente não está falando só de fezes, né? Está falando de ideias também, né? E o intestino representa o nosso porão emocional, as nossas sombras, né? As nossas coisas negativas, aquilo que já cumpriu a sua função e precisa ser descartado, eliminado. O Reich, ele estudou essa fase da infância na sua teoria aí do traço de caráter, né? E ele falou que essa fase é onde surge a fase masoquista, o traço de caráter masoquista, né? E a ferida emocional dessa fase é humilhação. É a criança que aprende a reter aquilo com tanto medo de ser humilhada, com tanto quando a criança faz cocô nas calças, né? O corpo da criança, né? O bumbum da criança já é formado para ficar para dentro, né? Os pés, sabe aqueles pés descem para as duas, né? Fica assim para ajudar o glúteo a reter essas fezes. Então, a pessoa que apresenta esse traço de caráter, né, são rigidamente obsessivos, extremamente apegadas ao controle, com um medo neurótico de errar, de perder dinheiro, de perder afeto. E essas pessoas, elas tendem a manifestar essa constipação crônica severa. E são pessoas que a sabedoria popular chama de enfesadas, né? Cheia de fezes. Elas acumulam o que já apodreceu e perdeu o valor por puro medo de desapegar daquilo. E essa retenção crônica, né, esse esforço constante para evacuar, geram também uma das patologias mais comuns aí no consultório, as hemorroidas. A hemorroida é uma veia, né, varicosa na região perianal ali, que ela se dilata, ela inflama, devido a essa pressão que a gente faz de segurar, né? Quando a hemorroida sangra, o simbolismo psicossomático aí nos revela que há uma contradição gritante. O indivíduo faz um esforço para prender, para segurar, para controlar tudo lá em cima, mas o corpo ele sabota essa rigidez e perde algo vital, né? Que é o sangue, justamente pelo canal que ele tentava trancar, que é a perda da alegria, da espontaneidade, pelo excesso de apego ao que deveria ir embora. E por trás dessa grande dificuldade de soltar as fezes da vida, né, as mágoas passadas, empregos falidos, casamentos destruídos, existe aí uma culpa profunda e inconsciente. Na infância desse paciente, muitas vezes as suas produções, as suas falas, os seus escapes naturais eles foram rotulados pelos cuidadores como algo feio, sujo, mal cheiroso, esquisito. Se você fizer isso, a mamãe não te ama mais. Se você fizer isso, a criança internaliza esse medo neurótico de que se ela colocar a sua verdade para fora, ela será rejeitada, ela será desqualificada, ela será humilhada. E pessoal, o mapa digestivo mostra para gente que toda doença é, na verdade, uma tentativa desesperada do corpo de resolver um conflito que a mente ainda não conseguiu elaborar. Como eu falei no começo do vídeo, a doença é uma mensageira. E se você não usa a boca para colocar limite nas pessoas, para dizer não, a sua mandíbula trava. Se você não digere os limites da vida, o seu estômago queima. Se você se recusa a desapegar do passado, o seu intestino ele vai ficar preso. Então, mudar a sua saúde digestiva
não é apenas uma questão de mudar a sua dieta ou tomar um protetor gástrico para o resto da vida. Claro que isso é muito importante, por sinal, eu mesmo estou fazendo um acompanhamento com um processo de emagrecimento multidisciplinar, com nutricionista, com médicos, com personal trainer, mas a gente precisa olhar assim para a nossa história de vida, para a gente também conseguir mapear as nossas couraças musculares, ter coragem de expressar a nossa verdadeira identidade, encarar as nossas sombras, porque se conhecer é o ponto-chave da nossa mudança. Se esse conteúdo fez sentido para você, abriu um pouco mais os seus olhos para a nossa linguagem do nosso corpo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com as pessoas, né, que precisam compreender que o corpo dela está tentando interagir o tempo todo. Eu sou João Raposo, sou fisioterapeuta do corpo, das emoções, estudante aí da psicanálise, e a gente se vê num próximo vídeo. Quando o corpo regula, a vida anda. Grande abraço.